Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar aqui mais um webinar, falando hoje sobre as principais inovações, as últimas inovações da Click, que trouxe aí, está trazendo de benefícios, e são, eu separei algumas, tá, que são as principais. Digo principais porque, assim, para quantidade de usuários, são as que vão ser mais utilizadas. Eu vou mostrar no fim também as outras novidades, porque muitas vezes há algumas coisas bem específicas, né? São necessárias para alguns dos nossos usuários. Quem não conhece Clique ainda, pode ficar tranquilo, vai ser uma passagem ah, bem, bem didática, tá? Sem se preocupar. Tem toda uma parte de perguntas que a gente pode deixar aí para o fim. Esse webinar está sendo gravado, só vou pedir para o pessoal deixar o microfone e as câmeras desligados. Está sendo gravado por causa de LGPD, como todos estão acompanhando aí. Então, vamos começar a nossa apresentação aqui. Bom, falando em apresentação, meu nome é Rafael Gimenez, sou arquiteto de soluções da Nórdica, faço a parte também de pré-vendas, trabalho com Clique aí há 10 anos, mais ou menos, com BI há mais de 15 anos. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar tranquilo, pode perguntar. Se eu não souber, eu encaminho, a gente pega as questões e depois responde, tá bom? Bom, vamos falar sobre a agenda de hoje, falar um pouquinho sobre os alertas, né, com recursos modernizados, análise de conversação, colaboração e assinaturas. Tem algumas coisas, por exemplo, os alertas, eu vou mostrar, tenho que mostrar desde o começo o alerta, como é criado o alerta, para vocês entenderem e verem as diferenças, tá bom? Então, vamos começar aqui com a parte dos alertas. Falar sobre alertas, né, com recursos modernizados e como fazer uma parte de programação de alerta com frequência desejada. E, são duas coisas novas aí dentro dos alertas. Quem não conhece os alertas, são recursos aí de comunicação, de proatividade do ClickSense, que pega dados do ClickSense e manda para a gente. Então, a gente não precisa ficar o tempo todo vendo um KPI, o tempo todo ficar monitorando, né, um gráfico para ver se teve alteração ou não. O objetivo é esse, o alerta ele fica monitorando, ele é um robô que fica monitorando e ele dispara alertas para a gente. Vocês vão ver agora com o passar com os dados mais detalhados, como que ele funciona e como a gente pode trabalhar com isso, tá bom? Falar aqui dos recursos modernizados do alerta. Quem não conhece os alertas ainda, ele tem uma funcionalidade bem interessante. Por exemplo, eu tenho que monitorar este gráfico de barras do estado do Espírito Santo. Tenho que monitorar meu gráfico de barras, preciso monitorar esses KPIs. E como que eu fazia antigamente? Eu tinha que entrar todos os dias, ou várias vezes ao dia, para ver como estava se comportando, né? Isso aqui é uma curva de vendas, soma da quantidade. Tenho aqui análise por estado e cliente. Nesse caso aqui, eu optei por deixar por clientes. Mas, assim, como que eu faço isso no dia a dia? Não, eu tenho que ficar todo dia entrando, todo dia olhando. Esquece isso daí, tá? O que que a gente faz? Eu faço os filtros daquilo que eu quero monitorar. Aqui eu só selecionei um estado, mas eu poderia ter selecionado um estado, alguns clientes específicos, alguns estados específicos, algumas características específicas, tá? Então, resumindo, eu faço o filtro e o meu alerta vai monitorar aquilo que eu filtrei. Como que eu faço, né, para criar esse novo alerta? Se o meu novo alerta é em cima desse KPI, eu clico em cima dos 3 pontinhos, quando eu posiciono o mouse em cima, ele aparece esses 3 pontos, né? O que que eu faço? Eu clico nele para habilitar o alerta. Então, eu vou selecionar aí, criar um novo alerta, de uma forma bem simples, né? Criar um novo alerta. Aqui ele já mostra para mim todos os alertas que eu tenho, que estão monitorando, nesse caso, este gráfico. Ó, podem ver, eu tenho um outro alerta que está monitorando os clientes de mina.
de Minas porque eu achei uma baixa quantidade lá. Então, já tenho vários alertas em cima do mesmo gráfico. Mas vamos lá. Eu tenho 3 passos, né, a definir no meu alerta. Detalhes e dados, condições e distribuição. Então, vamos começar. Né? Primeira coisa, o que eu faço? Eu coloco um título para o meu alerta. Lembrando que esse alerta eu estou criando, então é o meu usuário que está criando. Por quê? Imagina assim, eu tenho uma empresa com 100 pessoas usando o ClickSense. E essas 100 pessoas estão criando seus alertas. Se todo mundo recebesse os 100 alertas dessas 100 pessoas, ia ficar um negócio insano, né? Então, cada um cria o seu alerta e depois vocês vão ver algumas definições legais aí, se quiser compartilhar ou não essa informação. Mas isso é importante, cada um cria o seu alerta, tá? Bom, eu fiz então, entrei com um título e adicionei os dados ao alerta. No caso, eu quero monitorar aqui a soma de quantidade. Só que eu tenho agora algumas facilidades bacanas. Eu posso refinar meus dados. Então, clicando aqui, né, descendo aqui pela barra de rolagem, eu vou começar a refinar meus dados. O que é o refinar os dados? Por exemplo, eu posso monitorar aqui, ó, mostrar por dimensão. Então, ó, divida a medida por dimensão para obter um resultado mais específico. Nesse caso, eu quero monitorar os clientes. Só que esse gráfico ele também tem uma outra dimensão de análise, que é estado. Então, ele já possibilita isso. Então, eu posso ficar visualizando este gráfico, estou com a visão de cliente, mas se eu quiser monitorar por estado, é só eu definir aqui, eu não preciso ficar trocando e criando novos objetos, né, novos gráficos. Então, eu venho aqui, seleciono o cliente. Depois disso, aqui, ó, mostrar por dimensão. Então, já selecionei o cliente. Daí eu tenho essa parte de seleções. Ó, você pode definir quais seleções usar nos dados de alerta. As seleções atuais no aplicativo são usadas como padrão. Ou seja, eu não filtrei aqui por Espírito Santo, então eu tenho essa opção. Como ele está falando, como default vem seleções atuais no aplicativo. Aquilo que eu selecionei no meu aplicativo é aquilo que eu vou monitorar no meu alerta. Só que eu tenho uma outra opção. Eu posso editar essas seleções. Eu estou visualizando no aplicativo aí só cliente, mas se eu clicar em editar, ele vai abrir a opção de eu selecionar entre todas as outras tabelas que eu tenho carregado no meu modelo de dados, alguma coisa mais específica, por exemplo. Eu quero monitorar só os clientes do Espírito Santo que tem nesse gráfico. Mas eu posso clicar em editar e selecionar também. Eu só quero selecionar os clientes de Espírito Santo que estão comprando água Raz. Água Raz no, sei lá, no mês de março. Então, eu consigo criar também, ter essa facilidade dentro do alerta. Antes do alerta, ele tinha uma especificação mais simples, e agora com toda essa parte de refinamento do que a gente quer analisar, ele está ficando cada vez mais encorpado, né? Muito mais complexo. E o porquê eu faço esse tipo de apresentação com o passo a passo? Para vocês usarem mesmo no dia a dia como um direcionamento de como montar, como funciona, o que é cada uma das seleções. Então, vamos continuar aqui, ó. Seleções atuais no aplicativo. Daí ele me mostra aqui uma visualização de dados, ele já traz um resumo. Então, eu não estou fazendo o seguinte, clientes, soma da quantidade do Espírito Santo, só vai mostrar os clientes do Espírito Santo. Aqui é legal que eu já vejo, né? Faço uma análise do que, se o filtro que eu estou fazendo está correto. Então, já começo a verificar. Ah, legal, estou vendo que só são meus clientes aqui do Espírito Santo. Bom, vamos para o segundo passo, né? Vamos adicionar condições. Então, eu vim aqui, ele já veio automaticamente, né? Segundo passo. Bom, vamos selecionar as condições. Qual a seleção que eu estou condicionando, né? Qual que é a condição que eu estou criando? Estou fazendo aqui a soma da quantidade menor que o valor de 30 mil. Bom, bacana. Isso daqui tinha anteriormente no alerta, mas ele está agora trazendo mais funcionalidade. Eu posso adicionar novas condições. Então, o que eu faço? Quando eu clico aqui, bom, primeiro, né? Isso daqui para mim é suficiente? Ah, acho que é. Deixa eu ver se tem mais alguma condição adicional que eu possa trabalhar. Quando eu clico nessa condição
adicionar... Bom, primeiro, né? Antes disso, eu selecionei os 30 mil e eu vou verificar aqui embaixo. Legal, estou vendo que realmente ó, só tem clientes com menos de 30 mil de quantidade. Era isso que eu queria. Então, meu alerta até agora está bacana. Se eu clicar aqui em próximo, eu já vou para a parte de distribuição. Mas não, eu posso fazer uma análise e criar uma condição adicional, porque eu vi aquele resultado, falei, putz, mas será que eu posso filtrar mais? Não posso filtrar mais? Pode. Então, vamos continuar. Eu chego aqui. O que ele vai trazer como condição adicional? Quando eu clico em condição adicional, ele cria a minha segunda condição e aparece essa opção. Essa corrente, né? Parece um símbolo de uma corrente, é para você agrupar ou desagrupar. Como default, ela vem como agrupada. O que é esse agrupar? Então, eu estou selecionando aqui e eu posso usar a minha opção E. Então, a primeira é a primeira condição e a segunda opção, que tem que ser validada para disparar o alerta? Não. É a primeira ou a segunda? Então, quando eu clico aqui, né? Ou a segunda? Sim, seria isso. Ou então não. Não tem a ver com isso daqui. Então, eu clico na correntinha aqui, ela abre o elo, né? E habilita essa opção. Então, se acontecer isso, então você define uma segunda condição. Ó, grupo 2, condição 1, já não é mais condição 2, tá? Então, isso daqui acaba trazendo muito mais poder para o nosso alerta. Antes a gente ficava bem... É bem legal, sempre foi desde o começo muito bom, só que você tinha uma condição ou duas condições e não conseguia passar muito disso. Agora você tem essa opção de criar grupos de condições, né? Então, só que eu fiz isso daí. Então, olha, eu estou aqui, ó, né? Condição. E a distribuição? Teve novidade? Teve. Então, agora eu consigo programar de acordo com a frequência desejada. Como funcionava antes? O meu alerta sempre era disparado a partir da hora que eu fizesse a minha carga. Eu fiz a carga meia-noite? Legal, meia-noite o meu robô já ia lá, verificava. Preciso disparar o alerta? Chegou em alguma condição específica que eu tinha cadastrado? Chegou, eu disparo. Só que isso daí, imagina o seguinte, tô lá dormindo, disparou a 1 hora da manhã, eu começo a receber mensagem. Isso é legal? Não, né? Não é. Então o que eles fizeram? Vamos pegar e trabalhar com frequência. Chegamos aqui na distribuição, que é o próximo passo. Então vamos ver aqui, ó, avaliar o alerta. Quando eu quero que dispare? Quando os dados forem atualizados, que era o que tinha antes, ele vem como default, tá? Não, eu não quero isso. Agora eu tenho aqui, ó, agendamento de tempo fixo. Diariamente, semanalmente, mensalmente. Opa, deixa eu entender isso daqui, ficou legal. Como eu disse, vamos ver a parte de distribuição. O que eu estou vendo? Eu selecionei diariamente. Ele habilitou estas opções agora para mim. Qual é o intervalo? Todos os dias? Sim, todos os dias eu quero. Não era diariamente que eu coloquei? Sim, eu quero todos os dias. Uma vez por dia, que vem como default? Não, eu quero a cada hora receber esse monitoramento. Como eu disse, né? O alerta está vindo aí para ajudar a gente proativamente. Imaginem eu ter que ficar entrando aí 2, 3 vezes por dia no mesmo, 3, 4, 5 vezes por dia no mesmo aplicativo só para ver um indicador. Não, eu deixo o alerta fazer esse papel para mim. Então, eu venho aqui, selecionar todos os dias, quanto? A cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, e eu vou definindo, né? Tempo, a partir de qual horário, né? Tempo, qual é o horário, né, que eu quero que dispare? Eu quero a cada hora, sempre hora cheia. Então, coloco aqui, sei lá, 10 horas. Então, toda vez, em hora cheia, ele vai disparar. Não, eu quero que dispare, sempre receba às 9h17, 10h17, 11h17. Eu deixo aqui 9h17, seleciono a cada hora, então ele vai monitorar o tempo em cima deste
valor aqui que a gente colocou como relógio. E daí eu tenho a data de início. Quando eu quero que comece esse alerta? Ah, eu quero que comece hoje. Não, eu quero que comece a semana que vem. Não precisa ficar disparando alerta ainda não, tá? Então, essas são algumas grandes vantagens aí na parte de distribuição. Eu tenho aí a data de início, né? E eu tenho também, depois eu posso colocar uma data de término, adicionar. Não, eu quero que esse alerta fique monitorando para mim só nos próximos 15 dias. Depois não preciso mais disso. O que é legal? Ele fez isso daqui, ele monitora, só que eu tenho todo um gerenciamento dos meus alertas, né? Ele está lá no meu QMC, eu tenho lá no meu gerenciamento. Se eu quiser habilitar ele novamente, é simples, tá? Eu não preciso recriar esse alerta. Não é que chega aqui na data de término, ele vai morrer. Tá, mas eu tenho os alertas, mas olha, uma notificação é enviada quando o alerta é disparado. Defina uma soneca para interromper notificações adicionais do mesmo alerta por um tempo limitado. Então, eu tenho essas opções, né? Suspender pelo resto da hora, pelo resto do dia, pelo resto da semana, pelo resto do mês. Então, são novidades aí do alerta que ajuda, implementa, assim, muitas funcionalidades novas em cima dele. Bom, fiz isso. O que mais que eu posso fazer com o alerta? Como eu disse, eu desenvolvi o meu alerta, eu criei o meu alerta. Só que esse meu alerta, eu preciso que seja enviado também um alerta para minha equipe. O que eu faço? Eu vou escrevendo o nome das pessoas que eu quero enviar. Então, eu posso mandar até 100 destinatários. Lembrando que esses 100 destinatários, eles têm que estar no meu hub. Né? Eles precisam de licença. Por que eles precisam de licença para ver esse alerta? Porque o alerta tem duas mãos. A mão que ele manda, né? Então, eu vou receber uma notificação, vocês vão ver os modelos de notificação que eu recebo. Só que, dependendo do tipo de problema, eu vou clicar e vou voltar ao aplicativo para fazer a análise do meu alerta. Mas veja que interessante, eu coloquei o Attila para receber o alerta também. O ClickSense automaticamente, ele já me mostrou aqui, ó, alguns dos usuários adicionados não têm acesso ao aplicativo. Eles serão adicionados, mas o alerta não será enviado para esses usuários, a menos que eles tenham acesso ao aplicativo. Isso eu achei bem interessante, porque já dá um toque, né? Fala assim, eu vou mandar para o Attila, para a Juliana, para a Joana, para a Patrícia. Tá, depois eu fico cobrando. A pessoa fala, mas eu não recebi. Daí fala assim, a partir do momento que eu coloquei aqui, ele já detectou, então eu tenho que dar acesso ao aplicativo para essas pessoas. Né? Então, isso a gente não consegue burlar a parte de segurança do Sense. Isso que eu achei bem legal, que eles fazem esse tipo de controle. Né? Então, eu venho aqui, criar. A partir do momento que eu dou criar, aparece esta mensagem no meu ClickSense. Bom, alerta criado. Então, estou tranquilo. Como que eu recebo esse alerta? Eu não falei para disparar, mandar por e-mail? Coloquei, né? Como que ele aparece no meu e-mail? Esse daqui é a minha caixa de e-mail. Ó, o alerta média da quantidade foi disparado, que era um dos alertas que eu tinha. Quando ele chega no meu e-mail, ele chega assim, alerta, média da quantidade acionado. Média da quantidade, 194. Eu tinha colocado esse alerta para disparar se fosse menor que 200. Opa, chegou menor que 200, ele disparou. Bom, recebi isso por e-mail. O que eu vou fazer? Eu posso, opção número 1, né? Mostrar no aplicativo. Isso que eu falei para vocês. Se eu clicar nesse botão, ele vai abrir o aplicativo. Então, se eu recebi o alerta, que não fui eu que criei, alguém está mandando um alerta para mim, eu clico aqui, eu vou entrar no aplicativo. Por isso que eu preciso do acesso no aplicativo, né? Ou então eu clico aqui, ó, exibir detalhes. Quando eu clico em exibir detalhes, ele volta, ele abre o meu hub, né? E vai mostrar aqui, já cai nessa página de detalhes. E o que ele vai mostrar para a gente? Olha, detalhes, preferência de notificações, editar alerta no aplicativo, avaliar agora, e se avaliar agora se o alerta está funcionando, se não está. Dados e condições, históricos destinatários, desabilitar e excluir. Então, tem uma facilidade bem grande na parte de navegação e na parte de gerenciamento, né, desses alertas.
Qual a outra opção aqui, ó? Dados e condições. Ele vai mostrar, então, é média de quantidade, condição, ó, menor que 200, como eu tinha falado para vocês. Seleções, eu não tinha aplicado nenhuma seleção. No caso, naquele outro caso que tem Espírito Santo, ele vai mostrar seleções, estado do Espírito Santo. Histórico, isso também é bem legal, né? Eu enxergo todos os alertas que foram disparados, data do alerta, horário do alerta, ó, e clique em uma linha para mostrar mais detalhes do alerta disparado. Caso eu queira, eu posso clicar e entender qual mais detalhes específico desse alerta que foi disparado, né? Daí, destinatários. Nesse caso, todas as pessoas nessa lista é somente para o proprietário do alerta. Você não pode modificar a forma como os outros itens recebem as notificações. Só que eu sei que esse daqui é um alerta que foi disparado, no caso, só veio para mim. E notificações. Isso daqui é uma coisa bem bacana, tá? Notificações. Como eu vou receber o alerta? Eu mostrei para vocês o e-mail, mas eu tenho outras opções. Eu tenho essa opção web. Web, o que que é? Quando eu abro o meu hub, olha só, eu tenho o meu sininho. Isso daqui ele já vai me informar que eu recebi, ó, eu tenho 20 mensagens, né? Aqui eu preciso clicar, depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vou selecionando. Ó, esse alerta parou, falhou, eu preciso receber uma informação. Puta, eu preciso, né? Eu sou o dono dele, então eu já quero receber uma informação por e-mail. Fui adicionado a esse alerta, eu também quero receber. Esse alerta foi acionado, também quero receber. E aqui eu posso gerenciar essas minhas notificações. Então, eu tenho 4 formas. Primeiro, como eu falei, recebo no meu hub. Segundo, eu tenho um aplicativo, né, mobile, SaaS, que eu recebo os alertas. Eu tenho o aplicativo do Clique Alert também para receber as informações no meu celular. Então, eu tenho web, celular, e-mail, que foi o que eu te mostrei, e resumo. Isso daqui também é uma novidade, é bem legal. Vou mostrar para vocês como aparece esse resumo. Clicando ali em cima, aqui, eu volto para os meus alertas, e aqui ele já faz, ele entra, né, na parte do gerenciamento do servidor e vai mostrar para mim todos os alertas que eu tenho, quando foram disparados, o que está acontecendo com cada alerta. Então, eu já tenho todo esse gerenciamento do dia a dia dos meus alertas, né? Como eu disse, eu posso clicar lá no sininho e ele vai mostrar, né? Alerta, média e quantidade acionado. Então, eu pedi para deixar este alerta e aqui com com esse ícone, ele já me informa que é alerta. O que mais que eu posso fazer? Eu posso marcar como lido. Ah, legal, eu li, não quero ficar com um monte de informação. Marco como lido ou eu excluo essa notificação para limpar, né? Então, eu tenho essas opções no Hub. E resumo? O que é o resumo? Bom, eu posso receber várias informações. Nós falamos até agora só do alerta, né? Resumo, o que ele faz? Ele manda, nesse caso, eu pedi para mandar um e-mail também. Ele manda assim, ó. Olá, Rafael Gimenez, aqui está seu resumo diário para 31 de agosto. Esse alerta foi acionado. Então, nesse caso, o meu resumo só tem um alerta. Mas, imaginem que eu posso aqui, ó, personalize suas notificações da Clique. Quando eu clico aqui, eu caio nessa página, notificações. Como eu falei, ó, a gente só estava analisando os alertas. Só que eu posso receber por e-mail, por celular, pela web, tudo isso daqui, informações de aplicativos, por exemplo. Ah, qualquer aplicativo que foi carregado com êxito, eu quero receber uma notificação, falha ao carregar. Então, eu tenho um controle gigantesco aqui do ClickSense em cima de aplicativos, em cima de notas que eu vou mostrar para vocês, em cima dos espaços que eu criei, que eu fui removido de algum espaço, eu quero receber alguma notificação, tenho os alertas. Só que imagine receber todas essas informações em vários e-mails diferentes. O resumo
veio para isso, porque eu centralizo todas as informações em um e-mail só. No caso dos alertas, eu acho que é uma coisa mais específica, porque, por exemplo, se eu sou um diretor financeiro e quero monitorar as vendas com margem negativa, isso daí eu quero receber a informação o mais rápido possível. Ou então não, se eu receber uma vez por dia um resumo com todas as informações que eu estou gerenciando, legal, já é suficiente. Então, eu tenho essas opções aí nos resumos. Que mais que eu posso fazer também aqui, na parte de configurações de gerenciamento, né? Eu posso cancelar a minha inscrição, tanto web como push, que é o celular, né? E-mail, e aqui as notificações resumidas que eu falei para vocês agora. Bom, alertas, então, terminamos. Vamos começar agora aqui uma parte interessante, que é a análise de conversação. Então, vamos lá. Então, como habilitar a conversação, como personalizar as análises e sugestões de análises através de perguntas dos usuários. Vamos começar aqui. Então, como que eu habilito a análise de conversação? Bom, primeira coisa, o que é análise de conversação, né? Quando eu abro o meu hub, eu tenho essa opção aqui em cima do Inside Advisor e vou fazer uma pergunta para ele. Eu quero interagir, né, com o meu ClickSense. Fiz a pergunta, depois, isso daqui é uma funcionalidade do Sense, do Sense SaaS, para quem não conhece. O que é isso? Ele é a hora que eu clico, né, ele abre um robô, esse meu robô vai fazer o monitoramento. Monitoramento do quê? De todos os meus aplicativos. Então, eu não preciso, muitas vezes, entrar em um aplicativo para navegar. Eu posso pegar, simplesmente, eu faço uma pergunta. Aqui, ó, quantidade de vendas para o estado de Minas Gerais. Fiz essa pergunta, entrei no aplicativo? Não, não abri o aplicativo. Só que eu quero que essa pergunta seja enviada e analisada por todos os aplicativos que eu tenho. E se eu tiver 300 aplicativos, pode demorar? Pode. Aqui é o que eu vou mostrar para vocês. Como fazer esse Inside Advisor funcionar. Tá? Tem um detalhezinho que é bem fácil de ajustar, alterar, no caso, uma configuração, porque como default, ele vem para não analisar todos os aplicativos. Então, vamos lá, vamos fazer essa brincadeira. Fiz a pergunta. Esse meu robô vai fazer a análise e vai mostrar o seguinte, ó. Dentro de todos esses aplicativos, eu tenho a resposta para essa pergunta. Legal. Tem mais aplicativos com essa resposta? Eu clico nesse app. Então, ele mostra todos os aplicativos que têm potencial para responder essa pergunta. Imaginem que eu tenha uma quantidade enorme de aplicativos. Como eu falei, 300 aplicativos. E eu preciso dessa informação aí, da quantidade de vendas para Minas. Eu teria, primeira coisa, eu tenho uma cabeça muito boa para lembrar todos os aplicativos, né, que eu tenho essa informação. E segundo, será que essa informação não está em mais do que um aplicativo? Bom, isso aqui já me ajudou para caramba. Estou vendo que tem a mesma informação em vários aplicativos diferentes. Será que a informação está igual? Então, aqui eu já posso analisar, por exemplo, eu pego essa informação, eu sei que esse aplicativo é específico para uma determinada área, por exemplo, vamos pensar produção. Tá? Esse aqui é produção, esse daqui é o comercial e esse daqui é o RH. Não, eu quero no comercial. Então, eu já clico no comercial, ele já responde essa informação para mim. Só que se eu tiver 300 aplicativos, ele tiver que procurar, o ClickSense tiver que procurar em todos os 300, será que isso vale a pena? Sim, poderia deixar. Só que como default, o que acontece? Eu clico aqui nesses 3 pontinhos e clico aqui, ó, visão geral do aplicativo. Porque muitas vezes eu faço essa pergunta, primeiro, às vezes pode não vir nenhum. Eu falo, bom, será que nenhum tem essa resposta? Eu sei que tem essa resposta. Eu começo a fazer várias perguntas e nunca aparece um aplicativo ou nunca aparece uma resposta.
Eu falo assim, o ClickSense tá com problema. Não é isso. Olha só, eu clico nesses 3 pontos e clico aqui, visão geral do aplicativo. Quando eu faço isso, primeiro, se eu quero que outras pessoas também consigam enxergar essa informação, ou seja, vendas para Minas Gerais, apenas eu vou enxergar essa informação, ou tem uma equipe, tem outras pessoas que precisam enxergar? Não, tem outras. Então, eu já posso tornar essa pasta pública. Começou daí. Se não tivesse pública, só eu que ia enxergar. Mas agora está pública, então o grupo que eu tinha definido para acesso a esse aplicativo agora vai começar a enxergar. Bom, fiz isso. Só que as pessoas continuam não enxergando. Falo, pô, caramba, mas por que não estão enxergando? Eu clico aqui no íconezinho aqui de configurações, ele abre esta opção, ó, recursos de ideias, que é o Inside Advisor, né? Então, o que eu tenho que fazer? Como default, olha só, ideias para chat no Hub. Como default, ele vem desabilitado. Ideias no aplicativo vem habilitado. Por isso, sempre que eu abro o aplicativo, eu entro na parte de ideias, faço as perguntas, ele está sempre respondendo. Aqui não. Eu quero disponibilizar essa informação para outras pessoas que têm acesso, lembrando disso, né? Para outras pessoas que têm acesso a este aplicativo. Eu quero. Então, o que eu faço? Eu habilito. A partir do momento que eu habilito, a navegação, essa pesquisa vai estar pronta para ser feita. Tá? E eu tenho agora também uma parte forte de como personalizar essas análises. Dentro do ClickSense, eu tenho essa parte do modelo lógico. No modelo lógico, a hora que eu clico, ele habilita todos esses campos aqui. Visão geral, grupos, pacotes, hierarquias, comportamentos. Né? Então, algumas coisas aqui já existiam. Para quem não conhece isso, o modelo lógico, ele é usado para quando eu faço alguma pergunta usando a parte de NLP, para o ClickSense, na parte de ideias, é aqui que ele vai saber assim, o que eu vou procurar de informação. Vou procurar em cima de todos os campos que eu carreguei? Às vezes eu tenho aplicativos com 1.000, 2.000 campos. Vai ficar lento? Pode ficar lento, porque imagina o ClickSense tentando fazer cruzamentos de 1.000, 2.000 campos diferentes. Só que desses 2.000 campos, por exemplo, eu tenho 300, tenho 100, tenho 50 campos que são importantes. O resto são informações de ID, são informações que no dia a dia não compensa, não é que não compensa, não tem uma funcionalidade. Então, é aqui, né, no modelo lógico, que eu vou começar a habilitar ou desabilitar. Então, aqui, por exemplo, eu pego aqui fábrica. Então, tem a geolocalização das fábricas. Isso daqui, em uma pergunta, eu não vou entrar com latitude e longitude, então eu deixo, pesquisa de valor de dados. Eu deixo não. Então, sempre que eu deixar assim, vai entrar na minha pesquisa. Quando eu deixo não, não entra na minha pesquisa, tá? De uma forma resumida, é isso. Então, agora eu posso também criar pacotes. Então, o que são pacotes? São coleções de grupos. Então, os pacotes permitem associar grupos relacionados opcionalmente entre modelos de dados. Pacotes ajudam ideias a usar grupos mais estreitamente associados ao criar as recomendações. Então, quando eu clico em ideias, ele vai criar aqueles gráficos, criar sugestões de gráficos, sugestões de análise. Eu sei que eu já vou criar um pacote de cliente pedido e pedido data, que esse pacote, a maioria das pessoas vai ser importante, né, para a maioria dos meus usuários. Então, ao invés de eu deixar de lado, não criar nada, não deixar nada, nenhum pacote criado, eu já deixo esse daqui. Quando ele fizer a pesquisa, uma das associações já vai trazer esse daqui. O que mais eu posso criar? Hierarquias. Então, eu posso criar hierarquias entre dimensões, por exemplo. Então, eu sempre quero fazer uma correlação aqui entre fábrica e produto, eu já monto uma hierarquia. Só que eu também posso criar mais sugestões de análise através de perguntas. O que eu faço aqui? Eu entro nessa parte de comportamentos. O que é um comportamento? Né? Aplicar comportamentos a campos permite melhor controle no que se refere a como eles são interpretados pelas ideias.
Ó, aplique comportamentos para determinar o escopo, usando uma relação de preferência ou negação. Comportamentos também podem aplicar a seleção de valores usando seleções obrigatórias. Puta, então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está ensinando o ClickSense da forma que a gente gostaria que ele pensasse. Ele já tem uma inteligência artificial, né, inteligência aumentada, já tem a parte de machine learning, mas ainda quero ensinar mais coisas para ele. Então, o que eu faço? Eu crio um comportamento. Quando eu crio um comportamento, olha que legal. Então, onde eu quero aplicar? Aos pedidos. Então, eu tenho várias opções. Ah, eu preciso de uma seleção necessária de pedido, eu preciso de um relacionamento de preferência. Ah, eu sempre quero relacionar pedido com produto. Putz, eu já coloco que tem um relacionamento de preferência, sim. Tem um relacionamento de negação? Ah, na minha análise, sempre que for pedido com, sei, com número da nota fiscal, existe uma relação. Só que eu não quero, então eu quero colocar um relacionamento de negação. Não quero que fique mostrando pedido e nota fiscal, não quero que fique montando esse relacionamento. E período do calendário padrão. Então, eu vou usar um calendário padrão ou eu vou especificar um calendário próprio para análise. Então, vamos lá, aqui é um exemplo, né? Ah, e valor único. Vamos supor, eu quero que mostre sempre pedidos. Aqui está desabilitado, só que eu só quero que apareça pedidos para o estado de São Paulo. Então, o que eu faço? Habilito aqui o valor único e coloco aqui a informação do item que eu quero que seja único. No caso, só pedidos do estado de São Paulo. Então, como eu disse, eu estou ensinando o ClickSense da maneira que eu quero que ele pense. Aqui, calendários. Então, eu tenho vários tipos de calendário. Eu posso carregar vários tipos de calendário diferentes. Então, eu tenho meu calendário de janeiro a final de dezembro, só que eu tenho um outro calendário específico, porque minha empresa é uma multinacional. Então, eu posso usar vários tipos de calendários diferentes. Não só o calendário, eu posso definir no meu calendário, posso colocar um nome, e eu posso usar uma granularidade já específica. Eu quero que sempre venha mês e ano. Eu tenho dia, mês e ano, eu não quero ficar criando gráfico com dia, mês e ano. Eu quero que venha sempre mês e ano. Então, aqui eu também já estou ensinando como eu quero que ele faça essa análise. E eu posso comparar períodos. Então, vamos supor, eu posso comparar que a parte de ideias sempre faça uma comparação entre meses, o mês com o mês anterior, entre anos, o ano contra o ano anterior. Então, olha que legal, essa parte de machine learning está crescendo assim absurdamente dentro do ClickSense. Vamos dar uma acelerada? Colaboração em notas, tá? Isso daqui é uma novidade muito bacana, mas muito interessante dentro do Sense. Então, eu entro no meu aplicativo, clico aqui, aparece esse botãozinho aqui de notas. O que é isso? Quando eu clico, ele abre uma janela e eu posso criar uma nova nota. Aqui são todas as notas que eu já criei, tá? Vamos pensar em notas, o que é? É um aviso, eu quero me comunicar com alguém, eu quero deixar um lembrete, eu vou criar uma nova nota. Primeira coisa, título da nota. Eu coloco um título, eu posso trabalhar com tamanho de letra, com cor de letra, várias opções aqui, quero colocar uma URL na minha nota. Então, o que eu coloquei? Nesse caso aqui, eu fiz assim, ó, a média da quantidade está boa, mas a média da receita deveria ser 10.500. Qual que é a média da minha receita? 8.000. Opa, eu já detectei, eu vi um problema, e o que eu faço? Primeira coisa, eu posso deixar aqui, ou eu posso encaminhar essa nota para várias pessoas. Então, quando eu coloco o arroba, ele já mostra todo mundo que tem licença no meu hub. Só que, olha, fora do espaço. Tem uma informação. Se eu tentar mandar, por exemplo, essa nota para o Alex, o que vai acontecer? Ele não vai receber porque ele não pode, né? Ele não tem acesso a essa informação. Então, eu defino para quem eu quero mandar. E o mais legal, eu posso também adicionar snapshot à nota. O que é isso? Eu fiz a nota. E o que eu quero colocar?
eu clico, né, nos 3 pontinhos dentro de um KPI, por exemplo, e aparece essa opção. Como eu estou escrevendo uma nota, aparece essa opção, adicionar snapshot à nota. Snapshot é uma foto, né? Então, eu clico nela e olha só, eu consigo colocar uma ou várias aqui na barra de rolagem. No caso aqui eu tenho a média da quantidade, só que eu tenho também a média da receita, que é isso daqui que eu quero que a pessoa veja. Então, eu tenho todas essas informações já na minha nota. E existe um caminho de volta também. A pessoa pode fazer alguns comentários, então acaba criando aí uma sinergia, uma facilidade de comunicação entre as pessoas, né? Quando eu clico aqui em expandir, eu tenho essas opções aqui em cima. Expandir, ele abre, mostra detalhes, né, de criação da nota, quem criou. Eu tenho esses 3 pontinhos que mostram os atalhos, então para facilitar na hora de escrever, se quiser, não quiser usar os ícones que aparecem aqui na parte superior, eu já posso usar alguns atalhos. E aqui, clicando, eu vou voltando. Clico em notas de novo, ele fecha a parte de notas, mas a nota está aí, tá? Quando eu abro o meu Hub, então eu tenho algumas formas, né, de receber essa nota. Essa nota pode chegar para mim como uma notificação, vejo aqui no meu sininho. Lembrem-se, né? Essa notificação, ela segue aquela mesma linha, tá? Então, a notificação posso receber pelo celular, posso receber nos resumos também. Bom, nesse caso, eu vejo aqui na minha página inicial, ou então eu entro aqui nessa segunda opção, onde eu vejo, posso fazer um filtro. Eu quero ver todas as notas que eu recebi. Opa, eu tenho de quem? Só as notas que eu criei ou as notas que eu recebi dos outros também? Se eu clicar aqui em todos os filtros, eu abro aqui toda uma opção maior aqui de filtros para enxergar as notas. Eu estou enxergando as notas com tenho essa visão, né, das notas, mas se eu clicar aqui, eu tenho uma visão de em um outro formato. E a parte de assinaturas? Também receba notificações automáticas de gráficos ou páginas definidas pelo usuário. O que é isso? Ó, eu tenho um gráfico, tenho um KPI, e eu não quero, mesma coisa, tem pessoas que não precisa também ficar entrando todos os dias. Ele quer receber essa informação de uma forma mais simples, aquelas 4 formas, né, que vocês viram. Quero receber de uma forma mais simples, e se eu ver que tem algum problema, aí sim eu vou entrar no aplicativo. Então, o que eu fiz? Média de receita, cliquei nos 3 pontinhos, habilito isso aqui. Eu clico aqui, ó, assinar. Quando eu clico em assinar, eu já fiz uma assinatura para este KPI. E se eu quiser me inscrever na página, não receber só o KPI, eu quero receber todas essas informações da página. Eu clico aqui, ó, inscrever-se na pasta. Na pasta. Bom, feito isso, eu vou receber, por exemplo, por e-mail. E nesse caso, eu quero receber por e-mail, ele já mostra para mim. Nesse caso, só eu que vou receber o e-mail, tá? Aqui eu coloco, lógico, coloco um título, né? Quantidade de vendas por cliente de Minas. Ele respeita o filtro que eu faço. Eu quero receber semanalmente, segunda, quarta e sexta, todos os dias, às 11 horas da manhã. Para facilitar aqui, né? Tem um reloginho, eu quero receber aqui às 14 horas, por exemplo. Então, eu quero receber todos os dias, todos os dias não, segunda, quarta e sexta, às 14 horas. Cliquei em assinar, a partir daí, ele gera essa informação, mostrando que tá inscrito, que foi com sucesso. Mostra aqui na parte de gerenciamento, né, do meu servidor, todas as informações, todas as assinaturas que eu tenho. E aqui como aparece por e-mail. Eu recebo esta informação. E olha, o ícone já é diferente. Aqui está o gráfico mais recente, quantidade de clientes de Minas Gerais. Se eu clicar aqui em exibir no ClickSense, ele abre o Hub com este filtro aí de Minas Gerais. Só que ele pode vir desse jeito, mas eu posso também colocar um PDF anexado ao meu e-mail. E se eu fizer uma assinatura de toda a página? Ele vem assim, né?
Aqui está a pasta mais recente, que é o dashboard geral Minas Gerais, com filtro na Minas, e eu tenho uma pasta anexada. Clicando aqui, eu abro aquela visão. Falando um pouquinho agora de roadmap, que vem pela frente. Não vou entrar em muitos detalhes, porque isso daqui, como vocês sabem, roadmap tem uma data. Eles falaram que ainda este semestre vai entrar agora em Q3. Vou falar um pouquinho, bem rápido, tá? Então, o que eles estão focando em Q3? A parte de automação dos aplicativos e impacto de análise. Vamos bem rápido para vocês entenderem o que é essa parte de automação. Então, eu posso automatizar várias coisas, né? Adicionar licenças aos usuários, exportar aplicativo para o GitHub, tenho várias coisas, mas eu gostaria de entrar num detalhe mais específico, que é, isso aqui é um sonho nosso, né, uma solicitação nossa há bastante tempo, conseguir trabalhar com uma lógica de cargas encadeadas, né? Então, eu tenho uma carga eu faço uma extração, a segunda extração depende da finalização da primeira. Antes, o que eu tinha que fazer? Antes, até hoje, né? O que eu tenho que fazer? Se a primeira carga termina à meia-noite, eu vou colocar a segunda carga para começar à meia-noite e 15. Só que se a primeira carga deu pau, a segunda carga vai começar à meia-noite e 15. Isso daí a gente sabe que se tiverem cargas sequenciais, uma dependendo das outras, isso daí pode gerar um problema na hora da carga. Então, a Click agora vai disponibilizar todo esse workflow para a gente montar para trabalhar com cargas, por exemplo. Então, eu entro no editor, aparece as opções aqui. Então, aqui eu dou um start, faço o reload. Qual é a condição? Se o reload der certo, legal, faz o segundo reload. Se o reload deu certo, faça o terceiro. O primeiro já deu erro, então volta e tenta startar o primeiro, tá? Ou então para a execução. Isso daí a gente sabe que no dia a dia é extremamente necessário. E agora em Q3 vai entrar essa opção aí para a gente, né? E impacto de análise é para entender um pouquinho mais dos dados, né? De onde estão vindo os dados? Como que eu estou fazendo o tratamento desses meus dados? Será que eu estou extraindo a mesma coisa de várias vezes? Então, isso daqui vai ajudar a gente a fazer esse tipo de análise. Todo mundo que constrói um aplicativo está gerando um QVD de cliente. Precisa? Não, eu gero uma vez só. Então, aqui a gente vai começar também a enxergar um pouco mais essa eficiência operacional, né? Quem quiser ver mais detalhes, está aqui no click.com/roadmap. E assim, se você ainda tem dúvida, né, sobre a evolução do produto, essas novidades que eu mostrei são de 27 de abril até 27 de julho. Então, são as últimas novidades. Só que tem muito mais que isso, tá? Tem na parte de administração, temos na parte do Geoanalytics, no gerenciamento dos dados, gerenciamento de usuários, a parte de mobilidade, que agora tem o aplicativo, né, do ClickSense Mobile para SaaS, a parte de usabilidade, então, localidade para a criação do aplicativo. Isso aqui eu vou até mostrar como uma dica aí a mais, porque achei bem importante a gente saber que tem, tá? Que é essa parte aqui. Então, uma dica final aí, localidade para a criação do aplicativo. As pessoas perguntam, putz, eu vou fazer uma assinatura do Sense, só que eu quero que o meu hub venha em espanhol, meu hub venha em alemão, meu hub venha em, sei lá, em russo. O que eu faço? Eu venho aqui, clico aqui na bolinha, né, que geralmente é a inicial do nome, e clico aqui, configurações do perfil. O que ele vai fazer? Ele habilita aqui, perfil. Então, aqui eu tenho o idioma preferencial. No caso, eu deixei português. Então, não tem aquele negócio, vou ter que mudar a configuração do meu browser para ele detectar e seguir a mesma. Não, eu coloco aqui no perfil. Então, idioma preferencial, fuso horário.
qual que é o fuso horário que eu vou trabalhar? Eu coloquei o fuso horário de São Paulo. Por quê? Imagina o seguinte, se eu estou trabalhando com o fuso horário dos Estados Unidos, a hora que eu crio alguma coisa, ele vai levar em conta o quê? Aquele fuso horário. Quando eu coloco para fazer uma carga às 10 horas da manhã, qual o fuso horário que ele vai levar em consideração? Então, eu coloquei fuso horário do Brasil. E aqui, ó, configurações regionais para criar aplicativos. Então, português e Brasil. Então, quando eu vou fazer criação, quando eu vou fazer alteração, o que eu trabalho? Eu quero trabalhar, então, com todos os dados do Brasil, porque a hora que eu crio um aplicativo, ele vai criar no meu fuso horário, ele vai trabalhar com todas as partes em português, que é o que eu quero, porque eu estou trabalhando aqui no Brasil. Ah, mas a minha empresa é uma multinacional alemã, eu preciso seguir os horários dele. Altera aqui. Você pode até o idioma trabalhar com português, que isso daí não vai interferir. Só que, o fuso horário e configurações regionais para criar aplicativos, eu coloco a Alemanha, né? Então, isso aqui é uma dica bem legal aí de como facilitar. E aqui, vou deixar para vocês, isso aqui vai ser compartilhado depois, as últimas novidades, algumas coisas do que eu falei e algumas coisas do que ainda não foi falado, mas que tem novidades. Tá? Então, aí, se você ainda não é SaaS, venha conversar conosco, né, para ter acesso a todas essas novidades. Tudo que eu mostrei para vocês está na opção do SaaS. E agora, eu saber se alguém tem perguntas. Vou entrar aqui, dar uma olhada. Tem uma pergunta que é super importante, ó. Essas funcionalidades são pagas no ClickSense? Bom, como eu disse para vocês, tudo que eu mostrei hoje está no SaaS. As grandes novidades, as grandes implementações que estão sendo feitas no SaaS. Tá? Tudo que eu mostrei para vocês está incluso no SaaS, é tudo gratuito, já faz parte do produto. Então, vocês podem ficar tranquilos. Tem uma outra aqui. Tá. A pessoa está falando o seguinte. Tem uma versão on-premise, ou seja, a versão instalada, né, dentro da empresa. Eu consigo trabalhar com todas essas funcionalidades? Vamos lá, tem algumas funcionalidades, por exemplo, a parte do Inside Advisor ali do robô, né, a parte de conversação, ela existe para instalar dentro do on-premises, tá? Mas é a parte, isso aí tem que ser adquirido e tem que subir um novo servidor, instalar o bot, o ClickBot, e fazer toda essa integração entre o bot e o ClickSense. A parte de notas não tem na versão on-premise, tá? É só na versão SaaS. Estou perguntando, e as assinaturas, tá? Essas assinaturas que são as novidades aí também. As assinaturas não tem também ainda na versão on-premise, no SaaS já tem. Pensando em roadmap, a gente não pode garantir nada que vai ser incluído ou não na versão on-premise. Pode ser que mais para frente eles incluam, mas todas as grandes novidades, primeiro eles lançam no SaaS. Depois, se vai ter uma opção on-premises ou não, nós não podemos confirmar nada, tá? Bom, pessoal, pelo horário, depois a gente pega as outras perguntas. Pelo horário, eu queria agradecer bastante vocês. Aí está o meu contato. Se quiser falar comigo, fiquem à vontade. Tem toda a equipe da Nórdica também disponível para vocês. Tiverem dúvidas com relação a produto, com relação à funcionalidade, como migrar, por exemplo. Putz, eu tenho a versão on-premise, mas eu estou achando legal para caramba o SaaS. Dá para migrar? Dá para criar ambientes híbridos? Dá. Então, vamos conversar,
que assim, a versão do SaaS, ela está extremamente fazendo um grande sucesso, tá? Um grande sucesso porque fora todas essas funções novas que já estão no produto, a parte de performance no SaaS está excelente. Estamos fazendo testes aí com grandes quantidades de dados, muitas vezes uns aplicativos grandes que estavam rodando on-premises com uma certa dificuldade, a hora que sobe para o SaaS, está até mais rápido. Porque às vezes, está rodando on-premises, mas eu tenho um servidor com 16 de memória, não dá para expandir, teria que trocar o servidor. Preciso fazer isso? Não, conversa com a gente que a gente cria aí uma estratégia de ambiente híbrido, então migração toda para SaaS, tá bom? Nós temos aí no LinkedIn o canal da Nórdica. Quem quiser acompanhar, tem várias novidades, tem vários webinars, tudo gratuito, isso daí é bem legal, sempre mostrando aí as últimas novidades, funcionalidades, mini treinamentos. Então, quem puder, faça a inscrição, que vocês vão gostar, tá bom? Vou deixar aqui nosso QR Code para vocês, então fiquem à vontade. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. E esses webinars com as novidades, a gente sempre traz, tá? A gente junta, sempre que tiver novidades bacanas, a gente já junta, faz. Então, acompanhe a gente no LinkedIn que vocês vão estar sempre por dentro. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um bom dia para todos.